Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa live de hoje. E a pergunta é: por que que eu sou cristão? Por que eu confio em Deus e mesmo assim eu passo por desafios? Por que que eu passo por dificuldades? Por que que eu passo por lutas, mesmo confiando em Deus? Muitas pessoas têm feito essa pergunta. E no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 3, diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Os desafios, as dificuldades, elas sempre vão existir na nossa vida. Cristo, ele já nos avisou que nós passaremos por tribulações, por aflições, por dificuldades. Essas coisas fazem parte da vida do ser humano. Lutas, desafios, isso faz parte da vida do ser humano. Mas Cristo, ele estará conosco em todos os momentos. Essa é uma das perguntas mais profundas da fé cristã. Por que que eu confio em Deus? Por que que eu creio em Deus? E mesmo assim eu estou passando por luta. Por quê? Muitas pessoas imaginam que estar com Deus significa viver sem problemas. Porém, a Bíblia ensina exatamente o contrário. A presença de Deus não elimina todas as lutas, mas garante sua companhia, sua força e propósito durante elas. O ouro, ele revela sua pureza quando passa pelo fogo. Da mesma forma, a fé é fortalecida através das dificuldades. Então, quando nós estamos passando por desafios, por dificuldade, a paz do Senhor, irmã Rose, seja bem-vinda. Quando nós estamos passando por dificuldades, por desafios, a nossa fé, ela é forjada, ela é fortalecida, assim como o ouro, que quando passa no fogo, ele ali vai revelar a sua beleza, a sua pureza. Deus ele está mais interessado em formar o caráter de Cristo em nós do que apenas nos dar conforto. Tem muitas pessoas que estão procurando apenas conforto em Cristo, mas o objetivo de Cristo é formar o caráter dele na nossa vida. No livro de João, capítulo 16, o versículo 33, Jesus disse: No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Assim como Cristo venceu o mundo, nós também venceremos. Então, passamos por desafios, passamos por lutas, mas assim como Cristo venceu o mundo, nós também venceremos o mundo. Você precisa crer, você precisa acreditar e confiar que você vencerá as tribulações, as lutas, assim como Cristo venceu. Adria, Ive, seja bem-vinda. Carmen, sejam bem-vindas. Porque as lutas revelam o que está escondido no nosso coração. As provações funcionam como um espelho da alma. Quando tudo está bem, é fácil dizer que confiamos em Deus. Mas quando surgem perdas, quando surgem enfermidades ou injustiças, descobrimos onde realmente está a nossa confiança. O Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração. Deuteronômio capítulo 13, versículo 3. Sandra, o Senhor, ele prova o nosso coração. Porque Deus nos prepara para missões maiores. Quando nós estamos passando por desafios, Deus está nos forjando nosso caráter. Pastora Luzinete, Brasil, Tyler. Quando nós estamos passando, Lucy,
Quando nós estamos passando por desafios, Deus está provando o nosso caráter. Ele está nos forjando, ele está nos preparando para coisas maiores. As lutas revelam o que está escondido no nosso coração. Porque Deus nos prepara para missões maiores. Muitos dos grandes servos de Deus foram treinados através de lutas. José, por exemplo, ele foi vendido pelos irmãos. Ele foi preso injustamente e esquecido, mas depois ele declarou: vós, na verdade, intentais o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. O mal que os seus irmãos tentaram fazer por ele, transformou em bênção, porque Deus estava forjando o caráter de José. Então, José passou por aquele desafio, Fátima, Juliana, Edivana, Josefa, Salviano, Geni Gomes, Francisca, Terezinha, Geni Gomes. Deus ele permitiu que José passasse por aquela perseguição, por aquele desafio, por aquela grande luta. Maria Aparecida, Valdeci, Maria Luísa, Xavier, Claudineia, Vanessa Torres. As lutas, os desafios que nós passamos, Deus está forjando o nosso caráter. Deus está provando a nossa fé, nos preparando para missões maiores. Aquilo que nós passamos e serve como desafios, esses desafios, eles nos preparam para bênçãos maiores, para missões maiores. Milena Ferraz, seja bem-vinda. A pergunta é: por que nós passamos por desafios, por lutas, mesmo acreditando e confiando em Deus? Por que a gente passa por isso? Milena, por que nós passamos por lutas mesmo confiando em Deus? É porque Deus, ele está forjando nosso caráter, ele está nos preparando por missões maiores, porque assim como o ouro, ele é forjado no fogo, o fogo revela a pureza do ouro. Alcina Rodrigues, assim como o ouro, o fogo revela a pureza do ouro, Deus ele forja o nosso caráter nas lutas, nas dificuldades, nas adversidades. Carminha, seja bem-vinda. Alzenir, seja bem-vinda. José passou por provações. Lá em Gênesis capítulo 50, versículo 20. Vós, na verdade, intentais o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Então, aquele mal, aquela adversidade que os irmãos de José fizeram com ele, se tornaram em bênção. Aquela luta, aquela adversidade não foi para matar José. Deus estava com José, Deus estava guardando José naquela caminhada todo o tempo. Aquela provação foi para que Deus reposicionasse José. José foi reposicionado. Davi, antes do trono, enfrentou leões. Antes do trono, ele enfrentou ursos. Josefa, Rita, Daiane. Antes do trono, antes de Davi assumir o trono, ele enfrentou leões, ele enfrentou urso, ele enfrentou rejeição e ele enfrentou perseguição. Aparecida Lima, por que mesmo confiando em Deus, nós passamos por lutas? Aparecida Lima, Dineia, Irene, por que passamos por lutas mesmo confiando em Deus? Por que você está passando por luta? Por que você questiona? Irene, Dineia, Sandra Cristina, por que você tem questionado que mesmo confiando em Deus você está passando por luta? Porque Deus está forjando o seu caráter. Raimunda, Irene, André, Irene, Rosilda, Ana Rodrigues, por que mesmo confiando em Deus você está passando por lutas?
Porque Deus está forjando o seu caráter, assim como o ouro é forjado no fogo. Quando o ouro está sendo forjado no fogo, o fogo vai revelar a pureza, a beleza do ouro. Então é por isso que Deus permite as lutas, as adversidades. Maria Lúcia, Gislene, Irene, Terezinha. Moisés, ele passou 40 anos no deserto antes de liderar Israel. Então, antes de Moisés liderar Israel, ele passou 40 anos no deserto. Talvez o deserto que você está passando hoje, esse deserto, ele é só um processo que Deus está lapidando o seu caráter, ele está forjando o seu caráter, ele está te preparando para uma bênção maior. Lembre-se de que o deserto não é um lugar para você morar. O deserto é um lugar só para você passar. Você não vai morar no deserto. Então, essa luta, essa adversidade, esse problema, você não vai morar aí, Geni. Geni Gomes, Alzenira Ferreira, você não vai morar nesse deserto. Esse deserto é apenas para você passar por ele. Ana Maria, Helena, Adna, Maria José, essa luta, esse deserto, Margarete, não é para você morar, é só para você passar por ele. Deus está permitindo simplesmente para que ele venha te reposicionar, para que ele venha forjar o seu caráter. Então, Moisés, antes dele liderar o povo de Israel, ele passou 40 anos no deserto, tá? Fátima Silva, Dina Luz, Paulo sofreu perseguições, Paulo sofreu prisões, Paulo sofreu naufrágio. Neide, talvez você tenha se perguntado assim, por que eu estou passando por essa luta? Por que eu estou passando por esse desafio? Gorete, por que eu estou passando por esse desafio? Por que eu estou passando por perseguições? Por que eu estou passando por naufrágios? Geni Sabino, Maria Raquel. Porque Deus ele está te preparando para a bênção maior. Ele está te preparando para missões maiores. Elisângela, seja bem-vinda. Adélia Batista. As lutas eram parte do treinamento. Na vida de Paulo, na vida de Moisés, na vida de Davi. E na sua vida também não vai ser diferente. As lutas na sua vida são partes do treinamento, são partes do processo que Deus quer te reposicionar, quer te levar para um outro nível. Porque esse processo vai te preparar para você estar pronta para aquilo que Deus quer te colocar. Porque você vai ter experiência, você vai desenvolver intimidade com Deus. Camila Tiritã, Maria Cristina, nesse momento de luta, de adversidade, você vai desenvolver relacionamento com Deus. Jurema Castro, Gelva Henrique, Leonina Maria, esse momento você estará desenvolvendo intimidade com Deus, Ele estará te reposicionando para aquilo que Ele quer que você alcance, para que você venha ter estrutura. Maria Alice, Raimunda, Solange, Zélia Araújo, Deus ele quer te dar estrutura para você acessar outros níveis, acessar bênçãos maiores. Rosinete, Maria Rita, Tawane, Rosilene. Deus está te dando estrutura para você alcançar outros níveis. Então, esse é o motivo de você estar passando pelo que você está passando hoje. Ele está te reposicionando, te treinando. Faz parte do treinamento. Porque Deus manifesta a sua glória nas adversidades. Então, Deus ele manifesta a sua glória nas adversidades. Benedita, Lucrécia Santos, Maria Luísa, Deus ele manifesta a sua glória nas adversidades. Então,
Quando você está passando por essas adversidades, você vai procurar ajuda em Cristo e Ele vai mostrar a glória dele para você, Ele vai se revelar para você. Porque não é você, Maria, não, Maria Luísa, Maria Edneia, não é você que encontra Deus, é Deus que te encontra, tá? Não é você que encontra Deus, é Deus que te encontra. Cláudia Omar, Adriana, nesse momento de dificuldades, você vai buscar ajuda em Cristo e Deus ele vai se revelar a você, vai revelar a presença dele para você. Porque Deus não está afim simplesmente de te dar conforto, mas de mostrar a glória dele para você. A grandeza, o quanto ele é grande, o quanto ele é maravilhoso, o quanto ele te ama. Ginalva, Tatiane Tomás, Rosilene, Valdileia Lima, Creuza, Alda. Deus ele quer mostrar para ele o quanto que ele te ama. Ele já te amou, ele já provou o amor dele por você, morrendo na cruz do Calvário. Então é um amor que é um amor incondicional. Jesus te ama de forma incondicional. Ele te ama, ele provou esse amor. Só que as lutas, as adversidades é para te treinar, é para te reposicionar, é para você ter estrutura. Jurema Castro, evangelista, Marlúcia Morim. Então, essas adversidades, Adriana Santos, Arderlene, muitas vezes Deus permite uma situação impossível para mostrar o seu poder. Quando vem aquela situação que é impossível, Rosilene Ferreira, aquilo que você fala assim, eu não vou conseguir resolver, eu não vou conseguir sair dessa situação, isso aqui é difícil demais para mim. Ele permite essa situação impossível, ele permite, talvez não foi Deus que fez aquilo, ele permitiu que acontecesse, ele permitiu aquela dificuldade. Mesmo você crendo em Deus, ele permite a dificuldade para que você desenvolva relacionamento com ele e ele venha revelar, mostrar a glória dele para você. Porque aí o nome dele vai ser honrado, o nome dele vai ser glorificado. Porque Deus ele não divide a sua glória com ninguém. Arlete Viana, Rosilene Ferreira, Deus não divide a sua glória com ninguém. E ele permite as dificuldades, as adversidades, para mostrar para a gente o quanto a gente é limitado. Nós somos limitadas, Arlete Viana, nós somos limitadas. Zana, a gente é limitada. Juraci Ferreira, nós somos limitadas. Nós somos dependentes de Deus. Rosilene, nós somos dependentes do Senhor. Nós temos que ser dependentes de Deus. Quando nós vivemos na dependência do Senhor, a nossa vida se torna mais leve. A nossa vida se torna uma vida mais leve, onde o fardo ele é suave, ele é leve, é uma vida leve. Por mais que venham as adversidades, as lutas, ou as perseguições, né? Às vezes vem uma palavra que você não gostaria de ouvir, uma palavra que magoa seu coração. Jurema Castro, talvez você ouve uma palavra, você ouve uma calúnia que você não merecia aquilo. Você olha e fala, eu não merecia passar por isso, né, Rosilene? Eu não merecia passar por essa decepção, eu não merecia passar por essa frustração. Rosilene, Juraci, Zana, eu não merecia passar por isso, só que Deus permite e depois ele mostra o quanto que ele é grande, ele vai lá te dar a vitória se você continuar confiando nele. Esse deserto não é para você morar, é para você passar. Deus permite que você passe pelo deserto. E aí ele vai se revelar para você e mostrar o quanto ele é tão poderoso, o quanto ele é grande, que esse problema para você é grande, mas para ele é nada. Para ele não significa nada. É uma coisa minúscula no universo.
É uma coisa pequena demais no universo. Tá, meninas? Então, quando Israel chegou ao Mar Vermelho, não havia saída. Quando os israelitas chegaram diante do Mar Vermelho, Lindalva Ferreira, quando os israelitas chegaram diante do Mar Vermelho, eles olharam e falaram: é impossível atravessar esse Mar Vermelho. Atrás vem Faraó com todo o seu exército. Nós vamos morrer, nós vamos ser destruídos. Não tem como vencer isso aqui. A gente vai morrer todo mundo. A gente saiu lá do Egito para morrer aqui. E eles começaram a questionar. Só que Deus ordenou para que Moisés tocasse nas águas. E ali Deus abriu um caminho e os israelitas passaram a seco. Então, talvez na sua vida hoje você está diante de um mar vermelho. Né, Lindalva Ferreira, Darcy? Talvez hoje você está diante de um mar vermelho. E aí você olha e fala: meu Deus, eu não vou conseguir vencer isso aqui. Mas Deus está dizendo assim: ó, eu sou contigo, eu sou com você, Darcy. A Maria de Lourdes, essa palavra é para você. Deus está dizendo: eu sou com você. Qual que é o mar vermelho que você está diante dele? Eu estou com você. A luta é grande, a adversidade, mesmo confiando em Deus. Você está passando por situação desafiadora, mas Ele está dizendo: eu sou com você. Confia, acredita. Acredita para você viver o extraordinário. Wanda Figueiredo, acredita em Cristo, continua acreditando para você viver o extraordinário, para você viver o impossível, para você ver a glória de Deus. Você precisa continuar acreditando. Wanda Figueiredo, continue acreditando. Maria Alice, continua acreditando em Cristo para você ver a glória de Deus. Qual que é o mar vermelho que está diante de você? O que é difícil demais para você que você não consegue resolver? Confia isso nas mãos do Senhor. Confia nas mãos dele. Quando Deus abriu o mar, quando Daniel foi lançado na cova dos leões, Deus fechou a boca dos leões. Jurema Castro, Lucinéia Oliveira. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, Deus fechou a boca dos leões. Essa palavra é para você, tá, Jurema? Rosilene. Deus, ele permitiu que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Daniel foi lançado na cova dos leões. Só que Daniel foi lançado na cova dos leões, só que a presença de Deus era com Daniel. Então, talvez você está diante de uma vida e você olha e você fala assim: não vou conseguir vencer. Só que talvez Deus ele vai permitir que você passe pela situação. Só que a diferença é que Ele está com você nessa situação. Ele está com você nesse processo. Ele está com você nessa luta. Essa guerra, essa luta espiritual, Ele está com você. A presença dEle está com você. E você não está sozinha. Isso é o mais importante. Então, Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Deus estava com Daniel na cova dos leões. E ele fechou a boca dos leões. Que os leões não comeram Daniel. Então, essa luta ela não vai te destruir, ela não vai te matar. Você pode chegar até ali, ó, no último segundo ali, no último instante. Mas essa luta não é para te matar, não é para te destruir. Araceli, Elis Regina, essa luta não é para te destruir, Elis. Deus, ele está com você nessa situação. Você só precisa continuar crendo. Então, por quê? O tema da live, Elis, Regina, Rosilene, o tema da live é: por que que eu creio em Deus? Por que que eu confio em Deus e eu estou passando por essa luta? Porque Deus, Ele quer aumentar a sua fé, Ele quer te reposicionar, Ele quer te levar para missões maiores, Ele quer mostrar a glória dEle, Ele quer que você seja dependente dEle, você dependa dEle. Ele está com você, mas Ele quer te levar a um outro nível. E Ele permite
a situação, a luta, a prova, para que você seja aprovada. Não tem como você ser aprovada numa prova se você não fez a prova. Só quem é aprovado é quem faz prova. Então, essas adversidades, essas lutas fazem parte da vida. Mas não significa que você está sozinha. Você precisa acreditar, crer. Elis, Tutinha Isabelca, Rosilene Ferreira, creia que Cristo está com você. Você não está sozinha. Ele está com você para te dar vitória, para te reposicionar nessa situação, nessa vida, nesse processo. E você vai contar a vitória, você vai glorificar o nome do Senhor e dizer que verdadeiramente Deus, Ele é Deus, porque Ele te deu vitória. Você vai dar glórias a Ele, tá? Rosilene, Elis Regina. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha, Deus entrou no fogo com eles. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não foram isentos da fornalha. Deus poderia livrá-los da fornalha, mas Deus permitiu que eles fossem lançados dentro da fornalha de fogo. Só que eles não foram lançados sozinhos. A presença de Deus era com eles. A mesma coisa é você, Rosilene. A mesma coisa é você, Elis. Deus, Fran, a mesma coisa é você, Fran. Deus, ele talvez está permitindo que você passe por uma fornalha de fogo. Talvez a situação que você esteja vivendo hoje é como uma fornalha de fogo. Sabe? Parece que o trem vai explodir, a situação está chegando ao fim, vai acabar tudo. Mas não se desespere, continue confiando em Deus. Continue crendo, continue acreditando que Ele é com você. E isso eu não estou dizendo da boca para fora, isso é a palavra de Deus para a sua vida. Assim como Deus foi com Daniel na cova dos leões, assim como Deus foi com Sadraque, Mesaque, Abednego, assim como Deus foi com Moisés diante do Mar Vermelho, Ele também é com você. Creia, creia, porque você vai contar a vitória. Depois você pode vir aqui nos comentários, pode vir no meu direct e dizer assim, Paula, aquela luta que eu estava passando, eu continuei acreditando, eu orei e Deus fez um milagre. Pode vir no meu direct contar seu testemunho, tá? Pode contar seu testemunho aí no meu direct. Continue confiando, continue acreditando. Eu não estou te falando do que eu ouvi falar, eu estou falando da minha própria experiência com Deus. De várias vezes eu orar, eu clamar e Deus ir lá e dizer assim, ó, eu estou com você, continue acreditando, continue confiando. E eu ver a mão de Deus agir em causas impossíveis, em causas que eram assim difíceis demais, que eu sozinha não tinha condição, não tinha capacidade de resolver. Mas Deus estava ali resolvendo. Então, o que eu falo para você crer em Deus, continuar crendo. Tá passando por uma situação difícil? Maria Messias, Rosilene, Cleusa, tá passando por uma situação difícil? Continua acreditando. Não deixa de acreditar. Não para de confiar no Senhor, porque Ele vai te dar vitória. E você vai vir aqui no meu direct contar o seu testemunho. Contar. Paula, eu consegui minha vitória. Deus foi comigo, Deus me honrou. Eu me coloquei assim na dependência de Deus e Deus me honrou. Ele me deu vitória. Realmente, o Senhor é Deus. E você vai contar a sua vitória também. Quando Isaías 42, capítulo 43, versículo 2, diz assim, ó, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Então, Deus é com você. Por mais que sejam difícil essas águas, Deus não prometeu impedir todas as águas e todos os fogos. Ele prometeu estar presente neles. Então, muitas das vezes, Rosilene Ferreira, Cleusa, Graciana Lima, palavra de Deus para sua vida, Graciana Lima, também.
Deus muitas das vezes ele não vai impedir todas as águas e todos os fogos, mas ele vai estar com você, ele vai estar presente com você em todas essas águas, em todos esses fogos, em todas essas situações difíceis. Qual que é a situação difícil que está diante de você? Muitas das vezes Deus não vai te livrar da situação, mas ele vai estar com você para te dar a vitória. Ele vai caminhar com você, ele vai, segurar na sua mão e caminhar junto com você, para você sair lá do outro lado e contar a vitória, tá? Flávia Fernanda, Rosilene, Ana Josefa, continue crendo, continue confiando na palavra de Deus para a sua vida, porque existe uma guerra espiritual. Existe uma guerra espiritual. Efésios capítulo 6, versículo 12. Rosilene Ferreira. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades. Então a Bíblia ensina que existe oposição espiritual. Existe oposição espiritual. O cristão não está apenas vivendo uma vida natural. A gente vive uma vida aqui na Terra, mas existem guerras espirituais, existe oposição espiritual. Vânia Santos, quanto mais alguém avança no reino de Deus, Vânia, mais resistência pode enfrentar. Então, quanto mais você estiver avançando no reino de Deus, quanto mais você está crendo, quanto mais você está confiando, quanto mais você está tendo vitórias, você ora por pessoas, você ministra uma palavra ali para outras pessoas e as pessoas alcançam bênção, alcançam vitórias, você ajuda outras pessoas, quanto mais você avança no reino de Deus, Rosilene Ferreira, mais acontece ali de resistências, você pode enfrentar resistências no mundo espiritual. Mas Deus, ele não te deixa só. Ele está com você. Jeane, quanto mais você avança no reino de Deus, mais às vezes vem oposições, mas a presença de Deus está com você. Continue crendo, continue confiando. Porque as lutas nos aproximam de Deus. As lutas nos aproximam de Deus. Muitas pessoas conhecem Deus teoricamente. Tem gente que conhece a Deus, Maria Aparecida, Rosilene Ferreira. Tem gente que conhece a Deus só de ouvir falar. Tem gente que conhece a Deus de forma teórica, né? Mas nas lutas elas passam a conhecê-lo intimamente. Então, aquilo que você conhecia, aquele Deus que você conhecia só teoricamente, você conhecia só de ouvir falar, aquela palavra que você conhecia só de ouvir falar, Yara, Deus agora vai permitir que você venha conhecê-lo de forma mais íntima, que você venha ter intimidade. Porque quando a gente está passando por momentos difíceis, nós muitas das vezes aproximamos mais do Senhor, nós tendemos a aproximar mais de Deus, nós queremos perguntar, queremos questionar o que a gente está passando por aquilo, e aí nós vamos conhecer Deus não só de forma teórica, mas nós vamos conhecer Deus de forma íntima, de ter relacionamento com Deus. Yara, Rosilene, Jó, capítulo 42, versículo 5, diz assim, Rosilene, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Olha que lindo, olha que extraordinário. Jó, ele conhecia Deus só de ouvir falar de Deus, mas depois que ele passa por toda aquela situação desafiadora, toda aquela luta, ele perdeu tudo. Jó perdeu tudo. Jó foi para a cinza. Jó perdeu até a saúde. E talvez você tá aqui hoje, mas você tá assistindo essa live
Talvez você está doente, você está passando por situação de doença física na sua vida, na sua família. Antônia, Rosilene, talvez você está passando por situação de enfermidades. Talvez alguém que você ama, Orineia, tem gente passando por situação de até mesmo de um câncer, né? Está sofrendo, tomando medicações fortes, né? Sentindo dores muito intensas, né? E tem gente que às vezes está passando por situações onde que perdeu tudo financeiramente, né? Às vezes está endividada, está endividado. E só que nessa situação, Deus ele permite, talvez que você chegou nesse momento para que você venha ter mais intimidade com Ele. E não venha conhecer Deus só de ouvir falar, mas de intimidade. Deus não quer que você continue do jeito que você está. Ele quer que você venha para um outro nível, você vá para um outro nível, para um outro patamar na sua vida. Mas é preciso crer, tem coisas que a gente precisa deixar para trás. A gente às vezes precisa liberar perdão, né, Rosilene? Às vezes a gente precisa perdoar pessoas. A gente precisa deixar o ódio, o ressentimento. Tem pessoas que elas às vezes não merecem o nosso perdão. Rosa Dias, essa palavra é para você. Tem pessoas que, se você olhar com um olhar natural, talvez aquela pessoa não merece o seu perdão, Rosa. Rosilene, talvez aquela pessoa não merece o seu perdão. Mas não é sobre ela merecer o seu perdão. É sobre você não merecer estragar o seu relacionamento com Deus por causa daquela pessoa. Então você vai liberar perdão nessa noite, nesse momento, ainda nessa live da Izzy Veronildes. Você vai liberar perdão para aquela pessoa porque você vai aumentar a sua intimidade com Deus, seu relacionamento com Deus não vai ser estragado. Helena Nunes, Rose, você não vai estragar seu relacionamento com Deus por causa daquela pessoa. E você vai liberar perdão para ela sim. Você precisa liberar perdão. Kátia Gomes, Fran Oliveira, vamos liberar perdão. Vamos perdoar, porque o perdão ele causa feridas emocionais. A falta de perdão causa feridas emocionais. A mágoa causa feridas emocionais. A mágoa, ela causa feridas emocionais. A mágoa, o ódio, o ressentimento. Regina, o ódio causa tristeza na alma. Adoece a sua alma. Você fica com a alma doente, com a alma ferida, angustiada por causa do ódio, do ressentimento, apodrece o seu interior. Mídia Cunha, Rosilene, Aline, o ódio, o ressentimento vai adoecer o seu interior, suas emoções, vai causar feridas, vai causar câncer na alma. O ódio causa câncer. Deixa sua alma podre, deixa sua alma adoecida. Você vai adoecendo, você vai apodrecendo por dentro. Entendeu? Então, quando você libera perdão, o perdão ele é um remédio. O perdão, Rosilene, Aline, o perdão traz cura. O perdão traz cura para sua alma, para o seu interior. Deus ele restaura a sua saúde. Quando Jó estava orando pelos seus inimigos, pelos seus amigos, quando Jó estava orando pelos seus amigos, Deus restituiu tudo que Jó tinha. Então, muitas das vezes você está precisando orar por aquelas pessoas que estão te perseguindo. Ao invés de você abrir sua boca para amaldiçoar, abra sua boca, Maria Augusta.
Josiane, abra sua boca para abençoar a vida daquela pessoa que está te amaldiçoando, que está te desejando o mal. Ore por eles, porque enquanto você está orando por eles, Deus está restituindo sua saúde emocional, sua saúde física, restituindo seu interior, reconstruindo a sua vida. Então, Jó perdeu tudo, 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 tudo. Jó perdeu os bens, Jó perdeu a saúde. Só que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus restituía tudo para ele. A dor não criou Deus na vida de Jó. A dor revelou Deus de forma mais profunda. Paula Rodrigues. Seja bem-vinda, Paula. Paula, a dor não criou Deus na vida de Jó. A dor revelou Deus de forma mais profunda. Talvez você esteja passando por essa situação difícil, mesmo acreditando em Deus, mesmo confiando em Deus, você está passando por lutas, porque Deus ele permite para se revelar para você. Então essa dor vai revelar Deus de forma mais profunda. A dor, ela vai revelar Deus de forma mais profunda na sua vida. Paula Rodrigues, Rosilene, Vitória Souza. Tenha mais intimidade com Deus, tá? Vitória Souza. Aumente a sua intimidade com Deus. Porque nossa esperança não está nesta vida. A Bíblia, ela ensina, Rosilene, Paula Rodrigues, a Bíblia nos ensina que esta terra não é nosso destino final. Romanos capítulo 8, versículo 18, diz assim, ó, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. O cristão vive olhando para a eternidade. Viva, Paula Rodrigues, Rosilene, viva olhando para a eternidade. Viva olhando para Cristo. Viva olhando que Deus ele quer a salvação para a sua vida. Lane Rabelo. Viva olhando para Cristo. Para de olhar para as pessoas. Para de olhar para os defeitos das pessoas, Lane. Paula Rodrigues. Para de olhar para o defeito das pessoas. Viva olhando para Cristo. O seu alvo, Rosilene, é Cristo. O seu alvo não são as pessoas. O seu alvo, Paula, não são os problemas. Neide Ferreira, seu alvo não são os problemas. O seu alvo é Cristo. O seu alvo é Jesus. Olhe para Cristo. Olhe para Ele. Olhe. A Bíblia diz assim, ó. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, eleva os seus olhos para Cristo. Eleva os seus olhos para a eternidade, que é de lá que vem a sua vitória, que é de lá que vem sua esperança, que é de lá que vem o seu socorro. As lutas, elas são temporárias. Renilde Ferreira, Jennifer, as lutas, Rosilene, elas são temporárias. Esse deserto não é para você morar, você não vai morar no deserto. Você não vai morar na luta, você não vai morar na dificuldade a vida toda. Isso vai passar. Isso é temporário, isso vai passar. A glória, ela é eterna. Tá, Rosilene? A glória de Deus é eterna. Cristo é eterno. Essa luta é passageira. Não fica olhando, fixando seus olhos no problema, não. Fixe os seus olhos em Cristo, porque a glória de Deus é eterna.
Muitas pessoas perguntam: se Deus me ama, por que que eu estou sofrendo? Simone Moreira, Rosilene Ferreira, Paula Rodrigues. Muita gente se pergunta: se Deus me ama, por que que eu estou sofrendo? A cruz responde essa pergunta. Isabelle, o próprio Jesus, o Filho amado de Deus, passou por rejeição. Jesus foi rejeitado. Jesus foi rejeitado. Jesus foi perseguido. Então não é só você que é rejeitada. Rosilene, não é só você que é rejeitada. Não é só você que é perseguida. Não é só você que passou por dor. Jesus passou por dor. Jesus passou por traição. Candidias, Djalma, Rosilene, não é só você que está passando por isso. Jesus passou por traição, Jesus passou pela morte. Isaías 53, Isaías capítulo 53, versículo 3, diz assim, ó: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores. Então, se o Filho de Deus sofreu, o sofrimento não pode ser interpretado automaticamente como abandono divino. Então, Rosilene, Deus ele não te abandonou. Não é porque você está passando por dor, por traição, por perseguição, por rejeição, que Deus ele te abandonou. Porque o próprio Jesus Cristo ele passou por isso também. Só que a presença de Deus está com você. Em meio às lutas, ele vai segurar na sua mão. Ele está segurando na sua mão. E está caminhando junto com você. Ele não te deixa sozinha. Ele passa com você por esse vale. Musa Sariane, você não está sozinha. Deus ele caminha com você nesse momento desafiador, nesse momento de dificuldade. Ele está caminhando com você. A maior prova do amor de Deus não é a ausência de lutas, é a presença dele conosco em meio às lutas. E Dalina, a maior prova de Deus, do amor de Deus por nós, não é não deixar você passar por luta nenhuma, por desafio nenhum. Deus vai permitir que você passe, porque tem lutas, tem desafios, tem situações que a gente passa que são consequências, Rosilene. Maria, tem lutas que a gente passa que são consequências das nossas ações. Tem coisa que a gente passa que é consequência daquilo que a gente plantou. Só que mesmo que talvez, Maria Socorro, mesmo que talvez você tenha plantado algo e você está colhendo as consequências disso, Deus ele não te abandonou, ele não te deixa sozinho. Ele está com você para te ajudar a resolver essa situação. Tá? A presença dele é a prova do amor dele, é a maior prova de que ele te ama. Ele já provou esse amor, Jesus já provou esse amor por você na cruz. Mas ele não te deixa sozinho, a presença dele vai com você. Rosa, a presença de Deus vai com você. Então a presença dele conosco em meio às lutas é a prova de que ele nos ama. Fran, seja bem-vinda. O cristão passa por lutas por quê? Vamos aqui vou deixar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pontos. 8 pontos. Por que mesmo confiando em Deus, mesmo acreditando em Deus, mesmo estando na presença do Senhor, você passa por lutas, você passa por desafios, por dificuldades. Andréa Nolasco, Maria Tereza, você passa por lutas porque as lutas amadurecem a sua fé. Ana Maria, as lutas amadurecem a sua fé, as lutas revelam o seu coração,
É nas lutas, são nas dificuldades o seu coração vai ser revelado. Elas produzem perseverança, a luta produz perseverança. Então, por que você está passando por dificuldades? Porque a luta produz perseverança. As lutas manifestam a glória de Deus. O Sara Souza, seja bem-vinda. Por quê? O tema da live, o Sara Souza, o tema da live é: por que mesmo eu confiando em Deus, por que eu mesmo acreditando e estando na presença de Deus, eu estou passando por lutas? Porque as lutas amadurecem a nossa fé, as lutas revelam o nosso coração. Maria Creuza, as lutas, elas revelam o nosso coração, elas produzem perseverança. Maria Lima, a luta produz perseverança. Nos preparam para o propósito de Deus na nossa vida, nos dá estrutura para alcançar o nível que Deus quer nos colocar. Porque as lutas, elas manifestam a glória de Deus. Quando nós estamos passando por lutas, Jovenila Rodrigues, Fabiana, Raimunda, quando nós estamos passando por lutas, manifesta a glória de Deus, porque você vai buscar a presença de Deus, você vai buscar socorro e Deus ele vai se revelar para você. Ele vai revelar a glória dele. Então não é você que encontra Deus, é Deus que te encontra. Ele se revela, ele se permite ser visto, né? Ele permite que você o veja, que você o encontre. Ele se permite, tá? Maria Oliveira, Marisa Rodrigues, Osmerinda. As lutas, elas manifestam a glória de Deus, elas fazem parte da guerra espiritual. Nós estamos vivendo em um mundo material, em um mundo físico, em um mundo natural, mas as lutas, elas fazem parte de uma guerra espiritual. Existe uma guerra espiritual. Estamos aqui, mas existe uma guerra espiritual. Marenice Silva, Eliane Alves, Rosilene, as lutas aproximam-nos do Senhor. Então, elas nos fazem nos aproximar mais do Senhor. Então, ele se revela para nós e nós temos ali mais intimidade com Deus, desenvolvemos intimidade com Cristo. Cleuda Maia, Vera Lúcia, as lutas nos lembram da eternidade. Nós não podemos ficar com o nosso olhar fixo nos problemas. Nós temos que tirar os nossos olhos dos problemas. Dalvanira Raquel Pinheiro. Temos que tirar os nossos olhos dos problemas, das adversidades, das lutas e fixar o nosso olhar em Cristo. Fixar o nosso olhar no Senhor. Porque as lutas são passageiras, são temporárias. O deserto não é para você morar. O deserto é só para passar. E Cristo, a presença de Deus, estará com você, andando com você, segurando na sua mão para você passar por esse deserto. Se você continuar confiando, acreditando, continue confiando. Continue acreditando em Jesus Cristo. Porque você vai passar do outro lado, você vai atravessar o mar vermelho e do outro lado você vai contar a vitória, você vai cantar o cântico da vitória. Sanica, Francisca Ellen, Maria de Adalto. Porque Davi pode declarar, por isso Davi pode declarar, no Salmo 23, 4, Maria Assis, Sônia Camilo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A promessa de Deus não é que você nunca passará pelo vale.
Deus nunca prometeu que você não vai passar pelo vale. Deus não prometeu que você não vai passar pelo vale. A promessa é que você nunca passará pelo vale sozinho, sozinha. Priscila, Sônia, Nath, Raniele Prado. Deus nunca prometeu, Rosilene, que você não passará pelo vale. Ele prometeu que você não passará pelo vale sozinha, que a presença dele vai com você. E eu cheguei no final da live de hoje. Estarei voltando novamente amanhã com vocês, trazendo outro tema. E eu quero agradecer a audiência de todos vocês. Deus continue abençoando você grandemente. Continue confiando no Senhor. Maria Fátima, Rosilene Ferreira, obrigada pela audiência de vocês. E conte lá nos comentários, na hora que você receber sua bênção, conta seu testemunho, deixa lá, compartilha comigo seu testemunho, aquilo que você continuou confiando e acreditando no Senhor, que você recebeu aquela bênção. Você vai lá nos meus lá no meu direct e conta lá seu testemunho, conta lá as grandes maravilhas, os grandes feitos que Deus fez na sua vida. E o nome dele continuará sendo glorificado hoje e sempre. Uma boa e excelente noite para vocês.